Olá pessoal, nesse clima pré-prova eu acabei preparando mais essa aula extra para o pessoal do primeiro ano e ela abordará a polaridade de moléculas. Nessa aula eu vou ensinar, não sei se vocês já conhecem, um método mais simples para determinar a polaridade das moléculas, diferente daquele que você tem que desenhar os vetores e ver se o vetor resultante dá zero ou não. Porque particularmente para mim nunca foi muito legal e a minha professora ensinou um outro método que é ensinado nos livros e tal. Então vamos lá. Polaridade. Antes de eu falar do método em si, vamos definir, né, o que é polaridade para não ficar algo tão, joguei o método e vocês só absorveram. Não é para ser assim. Polaridade. Ser polar significa ter polos, sendo que na química isso significa ter um elemento puxando mais o elétron do que o outro elemento, resultando no surgimento de um polo positivo e outro negativo. Então tem a ver com aquele conceito que vocês estudaram antes, que é a eletronegatividade, que infelizmente nós ainda não temos uma aula, pois nós estamos tentando seguir o que vocês têm estudado no terceiro bimestre. Eletronegatividade é justamente a capacidade de um elemento de puxar o elétron para ele mesmo. Então, quanto maior a eletronegatividade, maior essa força que ele tem para puxar o elétron para ele. Então, vamos supor que tem um cabo de guerra, eu e você. Vamos supor que você seja mais forte que eu. Então, a corda, que no caso seria o nosso elétron, vai ficar mais para o seu lado do que para o meu. Então, justamente, acaba que em você estaria sendo criado um polo negativo, por você estar mais próximo do elétron, e em mim seria criado um polo positivo, porque eu estaria perdendo o elétron. Ok? Então, um exemplo, o HCl, que é o exemplo básico, a eletronegatividade do hidrogênio é 2,2 e do Cl 3,16. É uma molécula polar? Sim, claro, porque vai haver diferença de eletronegatividade. O elétron vai ficar muito mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, nesses casos, a gente tem até, eu já até escrevi aqui no próximo slide, moléculas diatônicas, ou seja, com só dois átomos, como o HCl, eu só botei esse X aqui porque esse slide não tolera botar o Cl mais C maiúsculo depois. Do slide anterior, é fácil determinar a polaridade. Caso os átomos sejam diferentes entre si, a molécula será polar. Então, por exemplo, vamos só olhar rapidinho aqui um exemplo. O I2 e o I2, por exemplo, é apolar. Mas o HI é polar. Então percebe, o I2, nós temos dois átomos de iodo com a mesma eletronegatividade, eles vão puxar o elétron com a mesma força, uma força alta, até porque ele é da 7A, tende a ganhar um elétron. Então, ela vai ser apolar, porque a força vai ser igual. O elétron não vai estar deslocado nem para mais próximo de um do que do outro. Já no HI não. Claro que o iodo vai puxar muito mais força o elétron do que o hidrogênio. Por isso, acaba criando polos. Já nos casos de molécula com 3 ou mais átomos, há uma técnica simples que ajuda bastante a determinar a polaridade da molécula em questão. Então, antes de eu passar para o próximo slide, que é o slide que efetivamente fala desse método, eu tenho que falar para vocês um conceito chamado nuvem eletrônica. Eu não sei se vocês já estudaram isso, mas nuvem eletrônica é assim, uma nuvem eletrônica equivale a uma ligação. Aqui, deixa eu escrever aqui. Opa. Nuvem eletrônica. Então, uma ligação de dois átomos, ou seja, cada um dando um elétron. Uma ligação tem que ser os dois dando, cada um, uma ligação covalente, né, no caso, emprestando. E um par de elétrons remanescentes no átomo central. Então, esses são os dois tipos de nuvem. Essas duas coisas, cada uma configura uma única nuvem atômica. Nuvem eletrônica, desculpa. Então agora vamos para o método em si. Então, exemplo, determinar quais das moléculas abaixo são polares. Então, como não dá para eu fazer a estrutura de Lewis, eu fui no Google e peguei umas fotinhas para ajudar a gente. Então, primeira coisa, nessa técnica a gente tem que fazer assim. Vamos olhar o caso do NH3. Nós temos que desenhar um átomo central, que no caso é o N, nitrogênio, olha ali na foto, e botar os átomos restantes ao redor dele. Então percebe que tem 3 hidrogênios ali ao redor dele, na primeira foto, no segundo caso. Percebe que mesmo depois de ele fazer as 3 ligações, ainda sobrou um par de elétrons livres no nitrogênio. Então, como é que é esse método? Deixa eu puxar aqui mais um slide aqui. Polaridade. Então, de acordo com esse método, será polar a molécula se o número
de átomos iguais ao redor do elemento central por diferente do número de nuvens eletrônicas. Logo, analogamente, será apolar a molécula se número de átomos iguais ao redor do elemento central for igual ao número de nuvens eletrônicas. Então vamos ver isso na prática. Voltando lá para o NH3. O NH3 ele tem 3 átomos iguais, os 3 hidrogênios ao redor do nitrogênio. Então nós temos 3 átomos iguais. Escreve isso, 3 átomos iguais. E quantas nuvens eletrônicas ele tem? Ele faz 3 ligações, então ele tem 3 nuvens eletrônicas. Só que sobra um par de elétrons livres ali em cima do nitrogênio, não sobra? Então, qual seria a regra, nesse caso do NH3, que é a nossa amônia? Seria 3 átomos iguais para 4 nuvens eletrônicas. Logo, se esses números diferem, a amônia é polar. Tá? Eu não vou poder escrever porque a posição que eu botei essa foto aqui ficou bem ruim. Deixa eu tentar mexer. Agora sim, eu posso escrever. Então, NH3, polar. Próximo caso, H2O. O H2O está aqui na primeira foto, terceiro caso. Percebe que o oxigênio é o átomo central. Ele está rodeado por 2 hidrogênios. Ele fez as 2 ligações com os hidrogênios. Ok, então 2 átomos iguais ao redor do átomo central. Só que percebe que ainda sobrou 4 elétrons livres ao redor dele, sendo que cada par constitui uma nuvem eletrônica. Então você tem 2 nuvens eletrônicas no oxigênio, mais as 2 ligações. Então você tem 4 nuvens eletrônicas para 2 átomos iguais. Até onde eu sei, 4 é diferente de 2. Então H2O é polar. Agora esquece aquele FH ali, ele veio emendado na foto. Vamos olhar para o primeiro exemplo, para o CH4, nossa letra C, que é o primeiro exemplo ali da primeira foto, a foto superior. Então vamos lá. Percebe o carbono é um átomo central, claro, e ele está rodeado por 4 hidrogênios. Me diz, o carbono é da 4A, então ele só tem 4 elétrons na camada de valência. Ele já usou esses 4 elétrons, um para cada hidrogênio, não foi? Tanto que você vê que na representação não há nenhum par de elétrons em cima do carbono. Então, 4 átomos iguais, 4 hidrogênios e 4 nuvens eletrônicas. Então, o que eu posso concluir do CH4? Ele é apolar. Show? Só que cuidado com uma coisa. Eu vou escrever mais um item aqui para ver se você pegou mesmo. Eu quero que você pause o vídeo e me diga se o CH3Cl é polar ou apolar. Então, eu vou escrever a resposta embaixo para não atrapalhar a foto. Você vai pensando aí, no final nós vamos responder. Vamos lá. O SO2, que está aqui na terceira foto. Está aqui, ó, que eu vou na foto que eu vou mexer. Ele está ali. E não sei se o professor de vocês ensinou para vocês o que é uma ligação dativa. Porque, na verdade, até a representação disso está meio em desuso. Mas, quando um átomo ele atinge o octeto, o átomo central, mas mesmo assim ainda há elementos ao redor dele que precisam de ligações, precisam atingir o octeto, ele faz uma ligação dativa. O que é uma ligação dativa? É assim, se eu já estou com 8 elétrons, não há porquê eu fazer uma ligação na qual eu tenho uma amigo aqui do lado precisando de 2. Não há sentido eu fazer pegar um dos meus elétrons e dividir com ele, porque eu ia acabar ficando com 9. Então eu vou emprestar, entre aspas, 2 dos meus elétrons para ele, e essa ligação vai partir só de mim, mas ela contém 2 elétrons, então ela continua contando como uma nuvem eletrônica. Deu para entender? Uma ligação dativa é aquela na qual um elemento só fornece os 2 elétrons. Fornece entre aspas, porque a gente está tratando aqui de moléculas covalentes, então não é iônico, não é perdeu, ganhou, é emprestou. Então percebe que no SO2, na foto lá do SO2 que eu havia mexido na pouco, você tem 3 nuvens eletrônicas das 3 ligações, mais um par ainda que na sobra no enxofre. Então você tem 4 nuvens eletrônicas para 2 átomos iguais. Então, 4 novamente é diferente de 2. Então o SO3 é uma molécula polar. Agora o SO2, desculpa. Agora para a gente fechar o SO3. O SO3 está na foto ao lado do SO2. E já tem
Eu achei a foto legal porque eu achei com essa representação da dativa, com essa setinha verde ali. Então percebe que o S fez duas ligações com o O, estabilizou. O S e o O, os dois. Só que os outros dois O's ainda precisam se estabilizar. Então o S usou cada par de elétrons que sobrou nele para fechar o O. Tanto que não sobrou nenhum agora par de elétrons livres no S. Então nós temos, cada ligação dativa conta com uma nuvem eletrônica. Nós temos, aqui na verdade essa ligação dupla aqui, ela conta como uma nuvem eletrônica, sim, na conta, desculpa. Então ali naquela nós tínhamos, nessa 2, nós tínhamos uma nuvem eletrônica da ligação dupla, uma nuvem eletrônica da ligação dativa e uma nuvem eletrônica do par que sobrou no S. Então mesmo assim continua 3 diferente de 2. Show? Mas aqui, percebe que fazendo a ligação dupla contar com uma nuvem eletrônica, você vai ter uma nuvem dela, uma nuvem da ligação dativa e outra nuvem da outra ligação dativa. 3 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais ao redor do átomo central. Então, o SO3 é apolar. Agora, não sei se você tentou fazer, mas vamos lá. O CH3Cl ele é polar, porque nós temos 3 átomos iguais ao redor do átomo central, 3 hidrogênios, desenha aí. E o Cl, ele não é igual. Então, ele vai puxar o elétron mais do que os hidrogênios. Então, os hidrogênios que estiverem um do lado oposto ao outro, desse lado não vai ter polaridade. Mas do lado que tiver o Cl em oposição ao H, vai haver polaridade ali, porque o Cl vai puxar mais do que o H. E além disso, nós temos 3 átomos iguais para 4 nuvens eletrônicas. Pela nossa regrinha, acaba que já fica diferente. Então, o CH3Cl é polar. Então, pessoal, espero que esse método tenha ajudado vocês, para vocês determinarem a polaridade de forma mais fácil. E boa sorte na prova de Química do terceiro bimestre. Bons estudos. Acompanhem o canal sempre.